Formulário de saúde do passageiro ou formulário de localização do passageiro tem vários os nomes que ele utilizam para esse termo que se refere a um documento obrigatório que todo viajante que está indo para a Europa precisa preencher antes de embarcar. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse documento. Eu tenho recebido muitas dúvidas ainda de como preencher esse documento, onde que eu vou encontrar o formulário. Então eu quero sanar todas essas dúvidas de uma vez por todas. Eu vou te mostrar como você vai encontrar esse formulário aí para qualquer país da Europa. Então fica ligado aí no vídeo de hoje. Meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu te falo de forma clara e objetiva tudo sobre o planejamento de viagem, além de várias dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vem comigo entender aí de uma vez por todas o que você precisa fazer para preencher o formulário aí de saúde ou de localização do passageiro antes de você embarcar para a Europa. Quando a gente vai viajar para a Europa ou para qualquer país do exterior, a gente sempre faz aí um checklist com os documentos que a gente precisa para viajar, como o passaporte válido, o visto, se for necessário, a reserva da passagem, do hotel, enfim, documentos básicos de viagem, mas que durante a pandemia ganhou aí mais alguns itens, como, por exemplo, o certificado de vacinação, o teste negativo de Covid, que alguns países ainda exigem, e também o formulário de saúde ou o formulário de localização do passageiro. O que é esse formulário? Cada país pede o preenchimento desse formulário, que vai pedir basicamente informações pessoais, como o seu nome, o endereço que você mora, o endereço que você vai ficar hospedado no país que você está visitando, um telefone de contato, o seu e-mail. Eles pedem também onde você passou nos últimos dias, se você passou por alguns países de risco, se você teve contato com pessoas que estavam com sintomas aí da Covid. Então essas informações servem para os países poderem rastrear e evitar a contaminação da doença, né? Você quer ver um exemplo? Vamos supor que você fez um voo de São Paulo para Madrid, você estava no assento 25B. E aí identificaram que nesse mesmo voo, na hora que chegou lá, fizeram um teste de amostra e a pessoa que estava no 25C contraiu a doença. Testou positivo para a Covid. Então eles vão tentar localizar as pessoas que estavam próximas aí dessa pessoa que testou positivo para alertá-las, né, de que elas precisam talvez fazer um teste para ver se elas também não contraíram e aí ter que fazer uma eventual quarentena. Às vezes eles alertam todos os passageiros do voo que naquele voo foi identificado um caso positivo. Então é uma medida de prevenção aí para evitar a contaminação em massa, né? Eles querem diminuir o contágio, então aí essas pessoas podem ser chamadas a fazer uma quarentena. Então esse é só um exemplo de como eles utilizam essa informação. E aí eu tenho recebido dúvidas aí dos seguidores, dos inscritos no canal, de que não estão conseguindo encontrar informação ou estão com dificuldade de preencher o formulário. Então eu vou colocar aqui os principais países aí que são portas de entrada e onde os brasileiros mais viajam na Europa. Eu coloquei aí a tela do formulário de cada um dos países, eu vou mostrar já para você e também vou te mostrar como você vai fazer para consultar qual que é o formulário que você deve preencher para cada país. Só uma observação. Você precisa preencher o formulário para todos os países que você vai viajar. Então vamos supor que você vai de São Paulo para Madrid com uma conexão em Lisboa. Você vai precisar preencher o formulário tanto de Portugal como da Espanha. Então precisa preencher o formulário da conexão. E vamos supor que você vai fazer também viagens terrestres, né? Vamos supor que você foi, né, para Madrid, conexão na Espanha, só que aí você resolveu fazer uma viagem de trem para a França. E aí você, na hora da viagem, vai precisar fazer o preenchimento também do formulário da França. Normalmente, esse formulário você tem que preencher com 24 a 48 horas de antecedência. Isso porque, muitas vezes, esse formulário só vai estar habilitado horas antes do início do seu voo, porque, como eu disse aí no exemplo do assento lá no voo, né, você tem que informar o número do assento em alguns desses formulários. E essa informação você só vai ter depois que você fizer o check-in na companhia aérea. Aí eu recomendo que você faça o check-in online, para você ter, as companhias liberam aí normalmente 48, 72 horas de antecedência o check-in online, você consegue fazer e ter o número do seu assento e aí você já consegue preencher o formulário. Mas algumas pessoas vão conseguir fazer o check-in só lá na hora que chegar no aeroporto, algumas horas antes de embarcar, e não tem problema porque você pode preencher esse formulário ali na hora no celular.
Outra questão importante é que alguns formulários vão ser online e outros vão gerar um arquivo, né, no Word ou um PDF que você vai ter que imprimir e preencher à mão e assinar. Então cada país vai ter um modo diferente, tá? Só para você ter uma noção de como que pode ser. Então vamos aqui para a tela, se eu lembrar de mais alguma coisa eu vou falando para vocês. Vamos ver os principais países, né, de onde estão aceitando os brasileiros vacinados, como que é a carinha do formulário. Então vamos ver aí o formulário de cada um desses países. Eu coloquei só os principais, né, que são esses da lista aí que já aceitam brasileiros vacinados. Existem outros países que já estão aceitando brasileiros vacinados na Europa, porém não são países ainda que têm um volume tão considerável de brasileiros. Eu coloquei os principais, mas daqui a pouco eu te falo como consultar de qualquer país. Começando por Portugal, essa é a carinha aí, a primeira página do formulário. Lembrando que todos os links desses formulários eu coloquei na descrição do vídeo para facilitar a sua consulta. E só para a gente ter uma ideia aí, né? Olha aí as informações que eles pedem. Companhia aérea, o número do voo, a data de chegada, o horário, o nome do passageiro, né? O passaporte. Esse é o da Espanha, né? Que eu sempre falo. Tem um vídeo só falando aí no canal sobre o formulário da Espanha. Dá uma olhada na playlist da Europa, que tem esse vídeo explicando como preencher o da Espanha. Também vão ser as mesmas informações, muito parecidas. O da França, né? Você tem aí, ele te dá a opção de fazer em vários idiomas, inclusive em português. E daqui a pouco, quando não tiver a opção do formulário em inglês, eu já vou te mostrar também como fazer para traduzir esse formulário para o português, caso você tenha dificuldade em preencher em outro idioma. A Alemanha também pede, né? Chama DRE o formulário deles, também tem como você mudar o idioma. A Bélgica também tem o seu formulário, também já aceitando brasileiros vacinados. A Holanda, eu acho que é um dos países que exigem aí que você imprima o formulário. Eu não sei exatamente se dá para preencher ele online, mas enfim, não lembro agora, mas a carinha dele é essa, o link está na descrição. O formulário da Suíça, na Suíça você pode aí na primeira página optar, né, qual que é a forma de transporte que você está utilizando, avião, ônibus, navio, trem, carro, então ela te dá essa opção, né? Outros são mais genéricos, não precisa informar qual que é o meio de transporte. O do Reino Unido, né, que também é muito solicitado. O Reino Unido aí faz um controle bem rigoroso, inclusive eles visitam as pessoas, né, durante a quarentena. Agora não está tendo mais a quarentena, né, tá mais flexível as regras, mas antes eles iam na porta da pessoa onde ela estava hospedada para fazer esse controle. E tá aí o Passenger Locator Form, né, do Reino Unido, para você ter uma ideia da carinha. Ah, Bruno, mas e o país tal? Você não falou. Eu sei, gente, não tem como eu falar de todos os países, por isso eu vou mostrar agora para vocês como consultar qual que é o formulário de cada um desses países de uma forma bem prática, tá? Eu tô aqui com o site, chama Reopen.eu, vou deixar o link na descrição, e tem o aplicativo também, que eu já falei bastante aqui no canal. Nele você seleciona o país que você deseja visitar. Então vamos colocar aqui o exemplo da Bélgica. Eu clico aqui em Vá, e aí ele vai apresentar, gente, todas as regras da pandemia para viajar nesse país. Eu não vou entrar em detalhe em todas as regras, porque eu já tenho vídeo aqui no canal. Vai lá na playlist da Europa, que eu já falei sobre todas essas funcionalidades do aplicativo. Aqui eu vou focar na função aí do formulário. Você tem que clicar ou no segundo pontinho aqui do menu, que é essa malinha com as estrelinhas da União Europeia, ou aqui no globo. Aí você vai ter normalmente em azul o formulário, né, os links para você saber mais informações. Esses links podem te levar para o site do governo com as regras específicas ou exatamente para o formulário. Eu normalmente utilizo essa terceira bolinha do menu, que é o globo, que é quando pessoas estão vindo fora da União Europeia, né, que é o nosso caso, viajando do Brasil para a Europa. Aí você vai ler todas as regras e procurar a do formulário, né? Tá aqui, ó, formulário de localizador do passageiro. Você vai clicar nele. E aí vai abrir exatamente a página em que você tem que preencher o formulário. Tá vendo que está em inglês? Aqui no menu em cima tem as línguas em que você pode traduzir. Aqui tem inglês, francês, holandês e alemão. Não tem em português, no caso da Bélgica, mas você descendo aqui vai ter acesso ao formulário. E uma dica que eu sempre dou é fazer isso pelo computador, porque você clicando com o botão direito do mouse vai abrir esse menuzinho e tem essa opção, Translate to Português.
E aí você clica e, magicamente, tudo que estava em inglês passa para o português. Então você vai conseguir preencher qualquer formulário aí em português sem nenhum problema. E aí, gente, navegue aqui através do site do Reopen ou pelo aplicativo para qualquer país que você deseja. Tem todos os países da União Europeia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, todos os países que eu não falei, você pode consultar cada um deles aqui através desse método que eu estou te ensinando. Então tá aí, espero que tenha ficado claro como você vai fazer para consultar e preencher cada um desses formulários. Não tem segredo nenhum. A questão do idioma tem como traduzir. Usa o site que eu estou mencionando para você consultar aí todos os países que você deseja viajar, inclusive nas viagens terrestres. E lembrando que para cada um dos países que eu mencionei aí, eu tenho um vídeo aqui no canal específico falando de todas as regras para viajar durante a pandemia. Esses vídeos estão na playlist da Europa. Eu vou deixar ela linkada aqui em cima no card, dá uma olhada, maratona essa playlist que tá valendo muito a pena, eu tenho certeza que vai ajudar aí no seu planejamento de viagem. E se as informações que eu falei aqui pra você foram úteis, o que eu te peço é para deixar um like, isso me ajuda demais aqui na criação de conteúdo no YouTube e te convido, obviamente, a se inscrever aqui no canal que eu tô sempre falando aí sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui, te desejo uma boa viagem e a gente se vê no próximo vídeo.